Bem, vamos ao nosso primeiro desafio, seguindo esse tutorial cujo objetivo será integrar em um mesmo projeto push buttons, LEDs e alto-falante. O alto-falante nós vamos substituir por um buzzer. Portanto, você deve ter comprado ou deve comprar um conjunto de push buttons, as LEDs que já recomendamos e 3 a 4 buzzers que já vamos mostrar para vocês a foto, tá? Então não compre os alto-falantes, compre os buzzers que são bem baratinhos. E o que é o esquemático? O esquemático é isso aqui, ó. Tá? O que você vai fazer com a sua placa controladora? Você vai conectar a sua placa controladora com os componentes que estarão dispostos na protoboard. Portanto, temos aqui os pinos digitais 8, 9, 10, 11, ou melhor, de 0 até 13 pinos digitais na parte de cima. Nós temos aqui o buzzer, que é uma campainha pequenininha, bem baratinha, que você pode programar, as LEDs, os push buttons e os resistores. E toda essa parte colorida são os jumpers, são os fios aos quais serão conectados a cada um dos componentes. Então a primeira observação a ser feita é a seguinte: a placa controladora tem o ground e os 5 volts. 5 volts representa o polo positivo e o ground, ou GND, o polo negativo. Isso significa dizer que você vai precisar fazer a energização da sua protoboard nessas duas linhas iniciais da protoboard, onde a corrente elétrica vai correr no sentido horizontal e se conectar aos demais componentes. Vamos lá. A LED ou as LEDs possuem uma particularidade. Uma perninha é positiva e outra é negativa, sendo a perninha maior a positiva e a menor a negativa. Portanto, ao colocá-la na protoboard, você deve posicioná-la seguindo a posição dos polos positivo e negativo. Os resistores já não têm polaridade, podem ser colocados na protoboard em qualquer direção. E um detalhe importante sobre os push buttons. Os push buttons, para que a corrente elétrica passe sobre eles, deverá ser no sentido diagonal. Sempre diagonal. Então vejam que interessante. Os 5 volts da placa Arduino foi posicionado através do jumper vermelho na horizontal. E o ground, que é o jumper preto, foi posicionado também na parte onde a corrente elétrica passa horizontalmente. A perninha ou as perninhas negativas fecham com o ground do Arduino. Então, nessa parte em que os componentes estão instalados, a corrente elétrica passa verticalmente. Então, isso é importante que vocês reflitam, tá? Na parte onde os 5 volts e o ground estão conectados, a corrente passa horizontalmente, e no local onde os componentes estão instalados, a corrente passa verticalmente. Todo componente tem que partir do seguinte princípio, de que em eletrônica o circuito deve estar sempre fechado. Então vamos levar em consideração o seguinte: o jumper azul vai gerar corrente para a LED azul. O jumper verde posicionado na porta digital número 7 vai levar corrente elétrica para a LED verde.
Em seguida, nós pegamos no jumper preto, que corresponde ao ground, e fechamos o circuito de cada uma das LEDs. Agora, o jumper abóbora, ele vai levar corrente elétrica para o buzzer, e o buzzer terá o circuito fechado também na posição ground. Já o jumper amarelo e o jumper roxo ficaram responsáveis em alimentar a corrente elétrica dos respectivos push buttons. E os push buttons também terão que fechar o circuito no ground. Percebam que ambos os push buttons fecham o circuito no ground, assim como o próprio resistor, cuja corrente vai passar por ele através ou do jumper roxo ou do jumper amarelo, para que a LED não queime. Então a presença dos jumpers é para evitar a queima da LED. Portanto, para você que está começando a programar Arduino, a programar com Arduino, essa aula ela serve para te alertar em relação à importância de você saber montar um circuito eletrônico e fazê-lo funcionar mesmo antes do procedimento da programação. Tá? Então não é para te assustar, é simplesmente para que você receba algumas informações de como montar o seu esquemático e posteriormente programá-lo. Então nós vamos ter uma aula sobre como fazer ou desenvolver a programação desse circuito, cujo esquemático nós estamos apresentando agora para vocês. Então fica aí a imagem do esquemático e o quanto que você vai precisar aprender à medida que as aulas forem acontecendo sobre como montar o circuito. Se um cabo mal conectado não vai fazer o seu circuito funcionar. Uma LED mal instalada não vai fazer o seu circuito funcionar. E assim sucessivamente. Se você não observar as pinagens na placa controladora e confrontar com o que você digitou, o seu programa ele não vai funcionar. Então é importante que você fique atento a esses detalhes e vamos avançando nas próximas aulas em relação aos cuidados que você deve ter para que o seu projeto funcione da maneira correta. Obrigado pela atenção.